Olá, bem-vindos à nossa análise sobre o universo Bitcoin. A gente viu, né, bastante agitação no preço nos últimos dias. Muita volatilidade, realmente. Pois é, então hoje a ideia é mergulhar um pouco mais fundo em algumas daquelas narrativas, sabe? As mais comuns sobre o ativo e com um olhar, digamos, mais crítico, mais questionador, baseado numa análise específica que a gente recebeu. Exato. A nossa missão aqui é, destrinchar os argumentos dessa análise que você mencionou. A gente quer entender a perspectiva que ela traz, sabe? Sobre o que de fato estaria, talvez, impulsionando o preço do Bitcoin e por que, segundo essa fonte, muitas das histórias que a gente ouve por aí podem, assim, não se sustentar muito bem quando a gente olha mais de perto. A ideia é tirar os insights-chave, né, para ajudar a formar uma visão mais informada, talvez mais crítica. A análise descreve aquela queda bem abrupta do Bitcoin lá em 4 de novembro de 2025. Foi um dia tenso, né? Sim, bastante. O preço chegou a bater um mínimo ali perto dos $99.080. E isso chamou muita atenção porque aconteceu assim, relativamente pouco tempo depois. Acho que um mês antes, mais ou menos, Sim. do Bitcoin ter alcançado as máximas históricas, né? Algo tipo 123 a 125 mil dólares. Uma diferença considerável. Exato. Aí no dia seguinte, 5 de novembro, a gente viu uma recuperaçãozinha parcial, voltando para casa dos 101.600. E é fundamental, e a análise que a gente está usando ressalta isso, colocar essa movimentação em perspectiva. Quer dizer, uma queda de quase 20% do topo parece, né, assusta. Com certeza. Mas a visão apresentada ali no material é que isso, de certa forma, se encaixa no padrão histórico de volatilidade do Bitcoin. Ou seja, não seria necessariamente um sinal do fim do Bitcoin ou algo do tipo, uma mudança fundamental. Os pilares tecnológicos que eles mencionam, como a prova de trabalho, aquele processo computacional, né, intenso em energia para validar transações e criar moedas. Sim, o Proof of Work. Isso. E a própria descentralização da rede. Bom, isso tudo permaneceu igual, né? Intacto durante essa oscilação de preço. A fonte encara mais como um ajuste de mercado mesmo, talvez até exagerado por fatores técnicos do que como uma crise existencial do ativo, sabe? Entendi. Faz sentido olhar o histórico. E é daí, então, que a análise dos rascunhos econômicos avança para um terreno mais crítico sobre as narrativas. Exatamente. O vídeo, pelo que entendi, não alivia muito. Chega a comparar algumas ideias quase a um culto, uma seita. É isso mesmo? A fonte usa esses termos fortes. O alerta deles é sobre o potencial de solevar o público a conclusões assim, um pouco equivocadas sobre os riscos e os benefícios reais. Ok, então vamos desempacotar isso, começando por uma que é bem polêmica mesmo. Essa ideia de que Bitcoin é energia. Ah, sim. Essa é uma tese que ganhou bastante força em alguns círculos, né? Mas a análise, ela desconstrói isso de forma bem direta. O argumento que eles apresentam é que essa afirmação meio que confunde o insumo com o produto final. Como assim? Eles usam uma analogia, tipo, seria como dizer que uma camiseta de algodão é água só porque a produção do algodão consome muita água, entende? Ah, boa analogia. O Bitcoin, não dá para negar, ele usa, sim, muita energia elétrica na mineração para manter a rede segura com o Proof of Work. Mas ele não é energia na sua essência, sabe? Ele não armazena energia de forma útil, nada disso. E a fonte critica essa linha de raciocínio, vendo como uma tentativa de dar um lastro, assim, físico, intrínseco para o Bitcoin que ele, na verdade, não teria. E chega até a associar essa ideia com variantes da teoria do valor-trabalho, o que a fonte identifica como tendo raízes marxistas, né? Nossa, que conexão inesperada para muitos entusiastas, imagino. Provavelmente, muitos entusiastas do Bitcoin, que geralmente têm uma inclinação mais libertária, talvez rejeitassem essa conexão se vissem dessa forma, né? Interessante mesmo. E as críticas não param aí, né? A fonte também mira naquela frase quase, sei lá, um mantra, um BTC igual a um BTC. Eles questionam isso pela fungibilidade. Isso, pela questão da fungibilidade. E o que seria isso na prática? Explica pra gente. Fungibilidade basicamente, é a propriedade de um bem, né? Um ativo.
onde as unidades são, tipo, intercambiáveis. Pensa assim, R$ 1 é igual a outro real, um barril de petróleo de um certo tipo é igual a outro do mesmo tipo. Ok, intercambiável. Entendi. Só que a análise argumenta que, para o Bitcoin, embora tecnicamente qualquer um possa ser transacionado, na prática, a história daquele Bitcoin específico pode afetar o valor dele ou a aceitação. Ah, por causa do rastreamento na blockchain. Exatamente. Bitcoins que passaram por carteiras ligadas a atividades ilícitas, hackers, dark web, essas coisas, podem ser rastreados. A blockchain é pública. E aí, algumas exchanges ou serviços financeiros podem se recusar a aceitar esses bitcoins manchados, sabe? Ou contaminados, ou exigir mais verificação. Faz sentido. Isso cria uma situação onde, para certos usos ou em certas plataformas, um Bitcoin com histórico limpo pode ser mais fácil de usar ou preferível do que um com histórico sujo. Então, na prática, segundo essa perspectiva da fonte, dizer que um BTC igual a um BTC não seria 100% verdade em todos os contextos. A origem importa. Entendi. A rastreabilidade acaba impactando a fungibilidade na prática. E como a fonte explica, então, o que de fato determina o preço do Bitcoin, se não são essas narrativas mais, digamos, filosóficas? Olha, o fascinante aqui, segundo a visão que eles apresentam, é que o mecanismo é, na teoria, até simples. Na prática é outra história, mas na teoria é um leilão contínuo, oferta e demanda. Ponto. Ok, leilão, oferta e demanda. A oferta de Bitcoin é a parte mais, digamos, previsível. Ela aumenta numa taxa que diminui com o tempo, né, pela mineração, e tem aquele limite famoso de 21 milhões de unidades, não vai passar disso. Essa previsibilidade, essa finitude, é um dos grandes argumentos dos defensores. Certo, a oferta é mais clara. Mas e a demanda? É aí que a análise da fonte parece focar a crítica principal, né? Exatamente aí. A análise argumenta, e de forma bem contundente, que a demanda que a gente vê hoje no mercado de Bitcoin, ela não seria majoritariamente impulsionada por aquelas utilidades fundamentais que a gente tanto ouve falar. Tipo reserva de valor, proteção contra o Estado, inflação, essas coisas. Isso, essas coisas. Embora, claro, alguns usuários possam buscar o Bitcoin por essas razões, sim. Mas a grande força motriz por trás do preço, na visão dessa fonte, seria a pura e simples expectativa de valorização futura. Ah, especulação. Basicamente, a maioria compraria Bitcoin não para usar no dia a dia ou guardar para sempre, mas porque acredita que o preço vai subir, para vender mais caro depois. Isso define um comportamento, né? Predominantemente especulativo. Essa distinção entre demanda por utilidade e demanda por especulação é bem importante. E eles aprofundam isso falando de raridade versus escassez. É isso? Sim. E essa é uma distinção conceitual que a fonte explora e que eu acho bem interessante. Isso levanta uma questão importante. Raridade é uma coisa física. Algo é raro se existe pouco, seja na natureza ou por design. O Bitcoin, com o teto de 21 milhões, é raro nesse sentido. Ok, quantidade limitada. Já a escassez econômica é um conceito relativo. Algo vira economicamente escasso quando a demanda por ele, no preço atual, é maior que a oferta disponível. E a análise argumenta que o Bitcoin, sem dúvida, é raro, mas talvez ainda não seja economicamente escasso. Como assim? Não tem gente querendo comprar? Tem gente querendo comprar, mas a questão é, por quê? A fonte sugere que a demanda global, pelas supostas utilidades intrínsecas, meio de troca, reserva anti-estado e inflação, ainda seria muito menor do que a oferta que existe e a que ainda vai entrar no mercado. E como eles ilustram essa diferença? Deram algum exemplo? Usam comparações interessantes. O dólar americano, por exemplo, tem trilhões por aí, nada raro em quantidade. Mas é economicamente escasso, porque a demanda global por dólar é gigantesca, né? Comércio, reservas, finanças. Verdade. O ouro também. Todo ano mineram mais, a oferta aumenta. Mas ele é considerado escasso por causa da demanda histórica, cultural, como reserva de valor,
para joia, para indústria. Certo. E para o Bitcoin? Aí a fonte faz um cálculo meio provocador. Eles dizem que, para o valor de um satoshi, que é a menor fraçãozinha do Bitcoin, né, ser equivalente ao valor de 1 grama de ouro. Nossa, uma comparação direta. Sim. Para isso acontecer, o preço de um Bitcoin inteiro teria que passar de $1 milhão. Isso implicaria um nível de demanda por utilidade real muito, muito maior do que a gente vê hoje. O que sugere para eles que o preço atual ainda não reflete uma escassez econômica fundamental. Reflete outras coisas. Entendi a lógica do argumento deles, é um ponto forte. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a análise também direciona críticas a algumas teses macroeconômicas que são populares no meio cripto. Ah, tipo aquela do M2, do dinheiro em circulação. O aumento da base monetária, o M2 nos Estados Unidos, principalmente, que é, né, uma medida ampla do dinheiro, incluindo papel, depósito, poupança, que esse aumento causa diretamente a alta do preço do Bitcoin. A fonte rejeita isso como simplista demais, classifica como uma potencial falácia. A famosa correlação não implica causalidade. Bingo! É isso. E como a fonte explica isso de forma mais, palpável? Usaram alguma analogia? Usaram, e é uma analogia clássica, bem eficaz. A fonte menciona, no verão vende mais sorvete, certo? Certo. E, infelizmente, também aumentam os ataques de tubarão. Tem uma correlação positiva clara entre os dois. Ok. Mas seria absurdo dizer que comprar sorvete causa ataque de tubarão. Ou o contrário. Claro que não. O fator escondido, a causa comum, é o próprio verão. Mais gente na praia, aí consome mais sorvete e aumenta a chance de encontro com o tubarão. Entendi perfeitamente. Da mesma forma, a análise sugere que pode ter fatores econômicos por baixo, tipo juros baixos, apetite geral por risco, políticas do governo que influenciam tanto o M2 quanto o preço do Bitcoin e outros ativos de risco. Mas isso não prova que o M2 sozinho está empurrando o preço do Bitcoin para cima mecanicamente. A fonte critica essa visão de que mais liquidez no sistema, assim automaticamente e necessariamente, vira preço mais alto para o Bitcoin. Rotulam essa ideia como mais alinhada ao pensamento keynesiano. Que vê injeção de liquidez como estímulo direto. Isso. E desafiam quem defende essa tese se dizendo da escola austríaca que geralmente tem uma visão mais complexa, mais cética sobre esses efeitos e a transmissão direta para preço de ativo específico. Essa crítica à ligação M2-Bitcoin é forte mesmo. Desafia uma narrativa bem comum. Isso nos leva de volta à pergunta: se não é o M2, nem a utilidade fundamental, o que realmente leva as pessoas a comprar Bitcoin, segundo essa análise? A fonte volta para o ponto da especulação, mas com uma nuance que eu achei interessante. O argumento é que a maioria entra no mercado de Bitcoin atraída pelo histórico de valorização. Foi muito expressivo, né? Sem dúvida. As pessoas veem o preço subindo, ouvem as histórias de quem ganhou dinheiro e entram na expectativa de que essa tendência continue. O famoso number go up ou only up. A crença de que só sobe. Só que o ponto que a análise levanta é que esse comportamento, embora seja especulativo, pode ser visto como uma forma de expectativa racional, no sentido econômico, sabe? Expectativa racional? Como assim? As pessoas estão reagindo a um padrão que elas observam, o preço subindo, e formando suas expectativas com base nessa informação que está disponível. Não é necessariamente irracional fazer isso, mas é fundamentalmente baseada na crença de que a tendência de preço vai continuar e não num cálculo, super profundo sobre valor intrínseco ou utilidade futura. É uma perspectiva interessante sobre a psicologia do mercado, essa da expectativa racional. E quanto àquela outra narrativa forte, a de usar Bitcoin como proteção contra o Estado? Como a fonte aborda isso? Essa análise questiona bastante a aplicação prática para a pessoa comum, sabe? Por quê? O argumento central é: a imensa maioria das pessoas vive em sociedades onde paga imposto, segue lei financeira, o básico. Tentar usar Bitcoin para esconder muita grana do fisco e depois trazer esse dinheiro de volta para a economia real, comprar carro de luxo, etc., é, segundo eles, muito complicado e arriscado. Entra na mira da receita, né? Exato. Os governos têm ferramentas de fiscalização, de rastreamento, inclusive análise da própria blockchain,
E o poder de repressão fiscal é grande. A fonte sugere que, para a pessoa média, os riscos e as complicações de tentar operar totalmente fora do sistema tradicional via Bitcoin superam e muito os supostos benefícios de proteção contra o Estado. Faz sentido pensar nisso. E tem mais um ponto forte que eles levantam baseado em experiência profissional em prevenção à lavagem de dinheiro. É que, para atividade ilícita mesmo, de grande escala, existem métodos muito mais eficazes, discretos e menos rastreáveis que o Bitcoin. Ah, é? Sim, o registro do Bitcoin é público, permanente na blockchain. Nessa visão, o Bitcoin seria uma ferramenta até meio pobre para criminoso sofisticado. Nossa, essa visão pragmática dos desafios fiscais e a comparação com outros métodos é um contraponto bem importante mesmo. E a análise também entra nas dinâmicas internas do mercado de Bitcoin. Fala de robôs, baleias... Fala sim, aborda essa crescente sofisticação, a automação do mercado. A fonte destaca a influência cada vez maior dos robôs de trading. Aqueles algoritmos que compram e vendem sozinhos. Isso, que executam ordens em altíssima frequência. Alguns já usando até inteligência artificial para achar padrão e explorar a diferencinha de preço. E a análise faz um alerta bem direto. O investidor individual, amador, que tenta fazer day trade, swing trade no Bitcoin, na prática está competindo contra esses algoritmos super rápidos, super eficientes. É uma briga de Davi contra Golias, então. Basicamente, é uma batalha desigual. A vantagem de tecnologia, de velocidade dos robôs é imensa. Ou seja, a dica é: não tente competir com os robôs. E as baleias? Qual o papel delas segundo a fonte? As baleias são aquelas pessoas ou entidades com muito Bitcoin, né? Grandes detentores. Pelo volume que controlam, as compras ou vendas delas podem ter um impacto grande no preço. Especialmente num mercado que, segundo a análise, ainda não tem a mesma regulação robusta ou a liquidez profunda de mercados tradicionais. E como elas poderiam influenciar? A fonte descreve um cenário hipotético, mas plausível. Imagina uma baleia vendendo um monte de Bitcoin quando o preço está, sei lá, $102.000. Isso ajuda a criar pressão vendedora, empurra o preço para baixo. Ok. Se o preço cair para, digamos, 99 mil por causa dessa e outras vendas, talvez acionando stop loss de traders menores, a mesma baleia pode recomprar tudo que vendeu. E qual o resultado? Ela termina com a mesma quantidade de Bitcoin de antes, mas embolsou a diferença. Nesse exemplo, $3.000 por Bitcoin, limpo. Entendi a jogada. E a análise sugere que a falta de regras claras contra a manipulação de mercado, que são comuns em bolsas tradicionais, torna o mercado cripto mais suscetível a esse tipo de manobra pelos grandes jogadores. Essa dinâmica das baleias e a falta de regulação, nossa, adiciona mais uma camada de risco, né? E a fonte parece enfatizar bastante esses riscos, principalmente sobre a mentalidade do só sobe. Exatamente. O material que a gente analisou é bem incisivo nisso. Alerta muito sobre o perigo da mentalidade only up. Acreditar que o Bitcoin está destinado a subir para sempre pode levar a decisões de investimento, assim, bem imprudentes. E qual o cenário preocupante que eles levantam? Eles colocam a questão: e se o Bitcoin, em vez de subir, tiver uma queda realmente forte e longa? O exemplo que usam é cair para $50 mil, lembrando que a gente estava falando de um pico acima de 120 mil, né? Uma queda bem grande. Nesse caso, a confiança que sustenta boa parte da demanda especulativa poderia ser, assim, abalada de forma severa. E, ao contrário do que muita gente talvez acredite, a recuperação não seria automática, garantida. O preço podia ficar parado lá embaixo por muito tempo ou até cair mais. Um risco real. E tem uma observação social interessante também. Eles questionam a narrativa de que ganhar, transformar R$5 mil em 50 mil muda a vida de alguém. Por que questionam isso? Argumentam que, claro, é um ganho percentual enorme, mas para alguém que só tinha 5 mil para investir, talvez 50 mil não alterem fundamentalmente a condição de vida no longo prazo. A fonte até sugere que talvez essa pessoa se beneficiasse mais investindo 5 mil iniciais em educação, qualificação profissional, algo que gerasse um retorno mais sustentável, mais transformador. É uma perspectiva que relativiza o impacto desses ganhos explosivos para o pequeno investidor, né? Interessante.
Mas, apesar desse tom geral bem crítico sobre as narrativas, os riscos, a análise chega a mencionar algum lado positivo. Algum uso mais concreto para o Bitcoin? Menciona sim. E é importante notar isso para a gente ter a visão completa do que foi apresentado ali. Embora o foco principal seja a crítica às narrativas mais populares e especulativas, a fonte reconhece, ainda que mais brevemente, que existem aspectos e aplicações do Bitcoin e talvez de outras criptos que são relevantes sim, que têm valor em nichos específicos de mercado. Ah, é? Que tipo de uso? Citam, por exemplo, os mercados de empréstimos colateralizados. Onde você usa Bitcoin como garantia para pegar dinheiro emprestado? Isso, sem precisar vender o ativo. E também o desenvolvimento de mercados de derivativos, como opções, futuros de Bitcoin. A característica-chave desses usos, segundo a fonte, é que eles não dependem só da valorização constante do preço para serem úteis. Eles criam funções financeiras em cima do ativo que já existe. Entendi. São usos mais financeiros mesmo. Exato. Só que a análise lamenta que esses usos, que são mais técnicos, menos explosivos, não recebam tanta atenção dos entusiastas que estão focados na narrativa do ficar rico rápido. Compreensível. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, qual seria a mensagem central que essa análise do Rascunhos Econômicos nos deixa sobre o Bitcoin? Olha, resumindo os pontos-chave que a gente extraiu. Primeiro, a volatilidade recente, a queda, foi vista pela fonte como algo esperado num mercado volátil por natureza, não uma falha do sistema. Ok. Segundo, as narrativas populares Bitcoin é energia, é 100% fungível, é proteção infalível contra Estado e inflação, já tem escassez econômica comprovada, foram bastante questionadas, até refutadas pela análise. Certo. As narrativas contestadas. Terceiro, a força dominante por trás do preço hoje parece ser, na visão deles, a especulação, a expectativa de que vai subir, e não a demanda pela utilidade intrínseca. Predomínio da especulação. Quarto, a ligação direta, causal, entre aumento do M2 e preço do Bitcoin foi contestada, vista como simplificação, talvez falácia. Ok, os 4 pontos principais da crítica. Então, o que tudo isso significa? Assim, na prática, para quem observa ou talvez invista nesse mercado. A conclusão que a fonte apresenta é que o Bitcoin deve ser encarado primordialmente como um ativo financeiro de alto risco, alta volatilidade, ponto, não é apresentado como uma solução mágica para problema econômico complexo, nem como caminho garantido para a independência financeira, longe disso. A mensagem final é um chamado à sobriedade, sabe? Ao pensamento crítico. É essencial entender as dinâmicas reais do mercado, questionar as narrativas, principalmente aquelas que parecem boas demais para ser verdade. Sempre desconfiado que é fácil demais. Exato, reconhecer os riscos envolvidos e tomar decisões informadas. Não ser levado só pelo hype, pelo oba-oba ou pelo medo de ficar de fora, o FOMO. Excelente resumo. E para a gente encerrar essa nossa conversa baseada nessa análise crítica que a gente explorou, fica talvez uma provocação para reflexão, né? Manda. Se as justificativas de proteção contra o Estado ou de reserva de valor anti-inflação são, como argumento a fonte, meio frágeis ou difíceis de aplicar para a pessoa comum, e se a demanda principal é movida pela expectativa de ganho futuro, fica a pergunta: qual problema concreto e único o Bitcoin realmente resolve hoje para a pessoa média, que não seja a própria aposta na sua valorização futura? Uma ótima pergunta para se pensar. Fica aí a reflexão.